Se você é um jovem pobre ou de classe média baixa que precisa crescer na vida, eu tenho certeza que eliminar o Sextou Sabadou é uma das melhores coisas que você fará pelo seu futuro. E neste vídeo eu quero falar sobre isso, é uma coisa bem séria e que provavelmente vai ajudar e vai mudar a sua vida assim como mudou a minha. Quando eu era subempregado, eu trabalhava no sábado também, então eu nem sequer tinha o prazer do Sextou Sabadou. Escala 6x1, você deve imaginar o que é isso, deve saber, talvez você esteja nessa escala. A semana basicamente terminava no sábado à tarde e logo após o domingo recomeçava, durava pouco e eu mal descansava, né? Não tinha como descansar e o meu trabalho também era bem cansativo, bem extenuante fisicamente. Foi uma época tenebrosa da minha vida que fez eu criar um trauma e desejar do fundo do meu coração sair daquela condição e nunca mais voltar para ela. Inclusive eu já contei até sobre isso aqui no canal. Minha missão de vida se tornou sair daquela condição de subempregado pobre. Eu contava as horas para ir embora, eu ficava alegre quando podia sair uma hora mais cedo ou entrar uma hora mais tarde. Os feriados eram umas bênçãos, eu esperava ansiosamente por eles, eu literalmente contava os dias pelos feriados. Enfim, era uma vida realmente muito pequena, né? Pra você ficar contando horas ali, realmente é porque a sua vida não é muito boa. A vida de subempregado, ela é insustentável. Se você já experimentou isso ou se você está vivendo uma vida de subempregado, você sabe bem do que eu estou falando. Eu não estou falando aqui de coisas como viagens, sobre sair de vez em quando, sobre sustentar uma família, né, que já seriam coisas meio básicas, tá? Aquela famosa vida medíocre lá do Homer Simpson é simplesmente impossível até mesmo para membros da classe média, né? Quem dirá para os subempregados? Eu estou falando de um lazer minimalista, básico, algo como poder ler livros, estudar em casa e descansar. Mesmo isso eu não conseguia quando eu estava na rotina do subemprego. Não tinha como, a rotina era muito cansativa. Eu descansava para poder trabalhar, não tinha a menor chance de fazer qualquer coisa produtiva com o meu tempo livre. Porém, depois que eu virei, entre aspas, um empregado qualificado, eu vivenciava semanalmente o fenômeno do Sextou Sabadou. Nós fazíamos piadas, contávamos os dias após a quarta-feira até chegar à sexta-feira. Sexta-feira era um dia feliz, alegre, praticamente ninguém trabalhava direito, já contando que iria embora para poder curtir e relaxar no final de semana. Churrasco, cerveja para alguns, baladas, festas e bailes para outros. Ocorria também aquele fenômeno da gente ficar contando os feriados, esperando com grande apreensão e ansiedade os finais de semana, os feriados, as férias, né? Já começava a contar os dias para as férias assim que tava faltando um mês, e depois que vinha as férias já começava a planejar e pensar nas férias do outro ano. Assim, sendo bem sincero, eu nunca tanquei isso, eu nunca achei isso normal, né? Apesar das pessoas considerarem isso normal, na minha cabeça isso não tinha sentido nenhum. Mas eu entendo, a maioria não pode fazer nada contra isso, as pessoas vivem desse jeito porque elas são forçadas pelas condições materiais de existência. Elas precisam produzir sua renda para sobreviver e por isso são forçadas a trabalhar nesses termos sem ter alternativas. Mas eu particularmente nunca aceitei isso. Existem coisas que eu nunca normalizei na minha vida, talvez porque eu entrei em contato logo cedo com uma visão de mundo diferente, né? Eu li e estudei a visão dos filósofos gregos contra o trabalho. Eles defendiam que os homens livres deviam se dedicar à filosofia, à arte, ao esporte e defendiam o ócio produtivo. Depois, na Idade Média, veio a defesa da vida monacal, né? Da vida cristã. O que isso significa, né? Para eles, o ócio, você tinha que usar o tempo ocioso, né? Sem trabalho, para desenvolver suas potencialidades humanas, seu corpo, a sua mente, suas habilidades pessoais, como a escrita, a pintura, a música, né? A dedicação à palavra de Deus, enfim, alguma coisa pessoal, alguma coisa que tinha a ver com seu autodesenvolvimento como um ser humano. Eu mesmo nunca engoli, mesmo sendo libertário. Eu sou libertário desde os 15, 16 anos. Cheguei a ser anarcocapitalista e mesmo assim eu nunca engoli o produtivismo capitalista, tá? A meu ver, a produtividade maior não deveria implicar maior carga de trabalho. Ela deveria implicar redução da carga de trabalho. Afinal, trabalharíamos menos e produziríamos mais. O natural para mim é que produzindo mais com menos trabalho, você vai trabalhar menos, vai manter seu conforto, sua qualidade de vida e sua liberdade. Ao ver que essa rotina de empregado / subempregado é uma necessidade de sobrevivência, eu mesmo decidi que eu não queria ficar por muito tempo sendo empregado cumprindo escalas. Mesmo que eu ganhasse menos, eu queria ser livre, eu queria ter mais liberdade de tempo, eu queria ter mais autonomia, liberdade geográfica. E neste vídeo eu quero falar especificamente sobre o Sextou Sabadou, que surge dessas condições. Como você já pode ter notado, o Sextou Sabadou ele faz muita parte da vida do brasileiro por causa da escala de trabalho. É um fenômeno muito romantizado, né, e potencialmente destrutivo na vida de muitas pessoas.
O Sextou Sabadão surgiu do modo como o brasileiro médio aproveita seus finais de semana. Ele aproveita o final de semana com hedonismo inconsequente, geralmente. É curtição, festa, geralmente envolve álcool, promiscuidade. A meu ver, isso é um fenômeno causado aí justamente pela bestialização e alienação das condições de trabalho. Mas existe sim o Sextou Sabadão legítimo, aquele que eu considero bom, saudável, né, que seria dedicado ao lazer, ao descanso. Inclusive tem origem religiosa, né, sobre guardar o dia de descanso, né, em várias religiões tem isso. Esse descanso envolveria o tempo de lazer ali com a família, com os amigos, algo tranquilo, leve, saudável, relaxante. Seria uma forma de recarregar suas energias para a próxima semana e dedicar mais tempo às pessoas que você ama, às atividades que você gosta, que são benéficas para o seu corpo e principalmente para sua mente. Esse tipo de Sextou Sabadão é normal e é saudável. Inclusive, o meu ideal de vida é aumentar progressivamente o meu tempo de lazer, o meu tempo de tranquilidade, me dedicando cada vez mais aos meus hobbies, de forma que o trabalho por si mesmo se torne cada vez menos significativo na minha vida. Com o passar dos anos, eu quero trabalhar cada vez menos e ter cada vez mais tempo de lazer, de ócio produtivo, tal como os filósofos antigos. Então, eu não vejo problema na ideia do Sextou Sabadão em termos religiosos ou em termos normais, assim, de família, entendeu? Eu mesmo quero me dedicar mais ao esporte, ao estudo. Caso eu venha ter família, eu quero me dedicar mais à família. E tudo isso é extremamente saudável. Mas o que se tornou o Sextou Sabadão dos brasileiros é algo intancável. É algo totalmente animalesco, bestial, é alienante. É claramente uma forma de fugir da realidade. Veja, uma coisa é você estar bem de vida, consolidado e querer aproveitar e curtir. Outra coisa totalmente diferente é ter que construir uma vida e ainda assim destruir os seus finais de semana desse jeito. Não sei você, mas eu não nasci bem de vida. Minha família é uma família de classe média baixa, que esteve à beira da falência durante muito tempo, dependíamos exclusivamente da renda do meu pai, e meu pai é tipo um autônomo, ou seja, não tem muita estabilidade como um funcionário público. Eu sempre tive terror do subemprego, e quando eu tive que vivenciar isso, minha missão de vida se tornou sair daquilo lá. Mesmo depois que eu consegui ainda um subemprego público, que era um pouquinho melhor, o salário ainda era muito baixo, né? E só existia um momento em que eu poderia me devotar totalmente a sair do subemprego ou mesmo de um emprego normal. Era o final de semana. Depois que eu tive que tancar o subemprego, minha missão de vida se tornou sair daquilo lá, e eu transformei os meus finais de semana em dias de devoção aos meus projetos pessoais. Eu estudei para concursos, eu construí este canal, a minha newsletter, eu desenvolvi ao máximo a minha inteligência, eu li livros, vários livros, fiz muitos estudos durante os finais de semana, também usei para fazer simulados, para fazer questões, para fazer revisões. O final de semana sempre era dedicado a algum projeto pessoal, eu não desperdiçava o meu tempo. Era questão para mim de sobrevivência e de crescimento, não era uma coisa que eu gostava. Eu já contei em outro vídeo que todo emprego tende a ser subemprego. Os concursos estão altamente competitivos, o marketing digital está saturado, não existe mais espaço para mediocridade. Os diplomas não valem mais nada. Você não vai mais para a escola e para a faculdade e sai de lá com um emprego razoável sem fazer nada, só fazendo o básico. Você tem que lutar, tem que ir além do básico. Não dá mais para confiar em diploma como condição para ter um bom emprego. A competição está brutal em todos os frontes e as opções são muito limitadas e restritas e o Brasil não cresce, pelo contrário, né? Parece que ele só está piorando. Você tem que pensar que os seus concorrentes, eles não têm Sextou Sabadão, eles estão estudando, eles estão trabalhando, eles estão se desenvolvendo. Então se você fica aí com Sextou Sabadão, você já está atrás dele. É aquele velho clichê, mas é um clichê porque é verdadeiro, né? Enquanto eles curtem, você tem que estudar, tem que praticar, tem que trabalhar, tem que criar. E é assim que tem que ser. E aí você aumenta as suas chances de melhorar a sua vida. Assim como o minimalismo aqui no Bostil não é um estilo de vida, é uma necessidade, eliminar o Sextou Sabadão também não é uma questão de capricho, tá? Eu vejo como uma questão de sobrevivência. Foi pra mim e acredito que pra muitas pessoas seja uma questão de sobrevivência. O Sextou Sabadão romantizado pelos brasileiros é um grande golpe, é uma forma dos normes de fugirem da realidade brutal. A primeira coisa que explica isso é justamente aquilo que eu falei da rotina de trabalho, que é extremamente extenuante. As escalas aqui são muito desagradáveis. E muitos dedicam mais de 10 horas por dia ao trabalho, porque não basta só ir lá e fazer o trabalho, você tem que se locomover, você tem que se arrumar, você tem que fazer todo o processo de preparação para ir para o trabalho e depois para voltar do trabalho. Então a semana útil da maioria é basicamente dedicada ao trabalho, não dá para fazer nada quando chega em casa porque você chega quebrado, você chega extremamente cansado. A semana útil é uma dedicação ao trabalho. Mas a questão, na real, nem é essa, tá? Porque muita gente pode dizer, não, mas trabalhar é bom, trabalhar... Eu concordo plenamente com isso. Se você pudesse trabalhar bastante, mas pudesse comprar casa, carro, ter família, seria uma coisa. Mas o ponto é que o cara trabalha demais e ele não pode ter nada, ele não tem nada. Não tem como ter porra nenhuma com os salários que tem aqui no Brasil. A vida de Homer Simpson lá, que eu sempre cito aqui, era uma vida medíocre de um americano que trabalhava normal e tal, aproveitava a família, só que o cara tinha família, tinha carro, tinha uma casa, tinha um emprego medíocre, ia nos finais de semana no bar lá pra aproveitar com os amigos. E aquilo lá era uma vida medíocre de um americano médio
no século passado. Hoje em dia tem como fazer isso? Hoje em dia nem classe média no Brasil consegue fazer isso. Não consegue, você não consegue. Com salários aqui do Brasil você não consegue. 5 mil, 6 mil por mês, você não consegue ter casa, carro, família, ter 2 filhos, 3 filhos, você não consegue, é impossível. Convenhamos, ganhar menos de 2 mil dólares por mês é pobreza, tá? A maioria da suposta classe média brasileira, tá? Ganha muito pouco, ganha muito pouco. Na verdade, classe média no Brasil nem existe. Aqui no Brasil, agora, a minha visão nos últimos tempos Brasil só tem rico e tem pobre, tá? A suposta classe média que ganha até 20 mil, isso é mentira. Até 20 mil você é pobre, você não é rico. Você não é classe média. Não existe classe média no Brasil. O Brasil é um país que ou você é pobre, você ganha menos de 25, menos de 30 mil, ou você é rico, você ganha mais de 30 mil, 40 mil. E ainda assim, em termos de dólares, pode-se dizer que quem ganha acima de 30 mil ainda assim não é rico. Para ser rico de verdade, você teria que estar ganhando 10 mil dólares por mês, né, 15 mil, aí você começaria a chegar no patamar do que é um patamar alto dentro do padrão dos Estados Unidos, por exemplo, da Europa, aí sim. Aqui você trabalha 7x7, a escala é 7x7, e você não consegue nem ter um carro novo. Então assim, não tem sentido, não tem lógica uma coisa dessas. Então, o Sextou Sabadão, ele se torna uma fuga da realidade. É uma forma de lidar com uma realidade frustrante, uma realidade extremamente limitada e restrita, tá? É um grande golpe, tá? E o álcool, ele é um elemento central nesses momentos, tá? É a cerveja que não pode faltar, né? Tem que tomar uma cerveja, tem que tomar um vinho, né? Boa parte dos que eu observei que fazem isso são literalmente alcoólatras. Se a pessoa sente a necessidade de se alcoolizar todo final de semana, ela provavelmente é alcoólatra. E ela só não sabe disso e se esconde atrás de uma romantização tosca do álcool criada pela indústria do marketing de bebidas. E foi justamente aí que eu comecei a me dar conta de que o Sextou Sabadão, tal como ele é tipicamente praticado pelos brasileiros, ele é altamente destrutivo. Foi por causa do álcool. E também depois eu virei concurseiro e aí eu comecei a estudar sobre o que significava ter uma vida atlética e tudo mais. E tem um estudo citado nesse livro pelo Matt Walker, né? Nesse livro Por que Nós Dormimos, em que ele demonstrou que o álcool prejudica o sono e, consequentemente, prejudica a memória e o aprendizado. Tá? Aquela sensação de sono profundo que vem do álcool, na verdade, não é sono de verdade, você não tá dormindo. Aquela é sedação, tá? É uma sensação falsa. O álcool não te faz dormir mais e melhor, ele te deixa sedado. Não é o sono de verdade, porque o sono de verdade ele tem várias etapas e ele serve para higienização mental. Ele melhora e ele é necessário para memorização e para cognição. Bom, isso significa que se você passou a semana toda estudando para um concurso e na sexta-feira você vai lá e fica levemente alcoolizado, depois no sábado você vai lá e também fica levemente alcoolizado, você provavelmente destruiu seus estudos e o aprendizado durante toda a semana. O estudo citado pelo Walker demonstrou esse efeito do alcoolismo dias depois do grupo de estudantes ter estudado. Tá? O grupo que não se alcoolizou teve um desempenho melhor na prova e se lembrou de mais coisas. O problema não é o álcool em si, é o sono, já que esse prejuízo cognitivo de memória vem com a perturbação do sono que o álcool causa, ou seja, o álcool é uma causa distante, né? Ele perturba o sono e aí o sono sim perturba o aprendizado. E aí vem outro ponto interessante do porquê o Sextou Sabadão é tão ruim, porque muitas vezes nesse final de semana você fica acordado até mais tarde, você viola o seu relógio biológico, né? Você tem aquele sono às 22, como sempre, ou 23, né? Eu não sei que hora você vai dormir, mas 22, 21, 23, você deveria ir dormir, né? Mas aí por causa da festa, do baile, da balada, da curtição, não sei o que, você fica acordado até 3 da manhã, até 4 da manhã. Parabéns, né? Você acabou de jogar a aprovação do concurso no lixo, né? Você passou a vaga para outra pessoa. Você acabou de perder clientes, você acabou de perder oportunidades quando você faz isso. O Sextou Sabadão também está relacionado a diversos outros problemas existenciais, tá? Uma das causas dele é a rede social, particularmente o Instagram. As pessoas, elas postam seus finais de semana viajando, churrasco, balada, baile, curtição, e quem não participa disso acaba se sentindo solitário e carente, acaba se sentindo abandonado, como se não estivesse fazendo parte da sociedade. Eu sei disso porque não apenas eu observei estudei esse fenômeno, como eu também vivenciei isso em algumas fases da minha vida. O desconforto de estar de fora da curtição e da vida bacana faz com que muitos se forcem a fazer coisas que não gostam de fato no final de semana, né? Simplesmente porque querem se sentir enturmados e parte da sociedade, não querem se sentir abandonados, né? Solitários. Como eu tenho meus projetos e objetivos muito claros em mente, isso nunca me perturbou muito, tá? Ao longo da minha jornada. Eu sempre fui um cara muito focado e determinado pelos meus objetivos, então isso aí acabava não me incomodando. No começo, sim, eu sofria, né? Assim como todo mundo, tá? Ver colegas da faculdade saindo, curtindo, aproveitando e postando fotos, isso realmente te destrói, né? Mas se você constrói uma determinação e um foco, depois com o passar do tempo, isso deixa de ser importante, tá? Se você define suas prioridades, isso deixa de ser doloroso e sofrido.
Eu já tive finais de semana que eu passei sozinho, estudando, me preparando, enquanto via e ouvia bailes animados do meu quarto. E no começo eu me sentia mal, mas depois com o passar do tempo, né, a minha desculpa mental, entre aspas, era a seguinte: bom, se meus concorrentes estão lá fora aproveitando a vida e curtindo a vida, isso é ótimo pra mim, tá? Porque daí eu tenho uma vantagem sobre eles. O meu resultado vai ser melhor do que eles. E realmente isso se concretizou nas provas em que eu fui aprovado, no negócio que eu construí e assim por diante. Eu pensava assim, e essa desculpa, entre aspas, me animava muito, tá? Então, enquanto todos estavam lá se entorpecendo e curtindo a vida, entre aspas, né? Eu estava construindo a minha vida, eu estava construindo meu patrimônio, eu estava construindo minha fonte de renda. Os meus resultados, ao eliminar o Sextou Sabadou, foram que eu consegui montar um negócio que já me rendeu mais de 100 mil reais em menos de um ano. Eu fui aprovado em um concurso com 700 concorrentes, em terceiro lugar. Eu já fui aprovado em vários processos seletivos também. Então, eu não brinco em serviço. Mas para muitas pessoas, elas se sentem solitárias e carentes. E confesso, sim, tem finais de semana que você bate aquela bad mesmo, tá? Bate em todo mundo, ninguém é de ferro, tá? Ninguém é uma máquina. Mas não se engane, se você observar bem, a maioria esmagadora que posta fotos curtindo o Sextou Sabadou, que parece que estão com uma vida boa e maravilhosa, na verdade são trabalhadores alienados, bestializados, tentando ter uma fuga, tentando fugir da realidade. Então, eu particularmente não os admiro nem um pouco, né? Eu não admiro esse estilo de vida. Atualmente, inclusive, eu sou livre. Se eu quiser, eu posso fazer escala 4x3. Na verdade, eu já posso fazer escala 3x4. Eu posso trabalhar 3 dias e ficar 4 dias sem fazer nada. E mesmo assim, eu opto por trabalhar 7x7. Trabalhar em algo que é absolutamente seu é totalmente diferente, tá? Não é a mesma coisa que você trabalhar para os outros em CLT ou trabalhar em serviço público. É totalmente diferente. Os finais de semana são essenciais de diversas formas, tá? Tanto para crescer quanto depois que você já está consolidado. Eu fiz diversos simulados e muitas questões nos meus finais de semana que provavelmente foram essenciais para eu ser aprovado em concurso. Eu fiz alguns trabalhos em finais de semana que me renderam mais de 5 mil reais ao longo de uma semana. Eu construí minhas atividades e minha vida nos finais de semana, basicamente. Basicamente foi isso. Eu cheguei num ponto em que, agora sim, eu poderia de fato curtir o final de semana, aproveitar Sextou Sabadou de verdade mesmo, aproveitando com sustentabilidade. E mesmo assim eu opto por trabalhar, estudar e manter tudo a rotina nos finais de semana, porque eu vi que isso é muito importante, faz muito bem pra mim, pra minha mente, pro meu corpo. E eu gosto do que eu faço agora. Pode ser que pra você o final de semana seja uma necessidade de sobrevivência. Você eliminar o Sextou Sabadou seja uma questão de sobrevivência. Porque é no final de semana que você vai crescer, vai se desenvolver, que você vai subir na vida, você vai construir seus projetos, seus planos, vai estudar, vai fazer simulados, vai se preparar mais, vai cuidar do seu negócio secundário que você está desenvolvendo na internet ou alguma coisa assim. Então, nesse caso, vai fundo. Repense os finais de semana e use eles só para sua produtividade. A minha ideia aqui com este vídeo é apenas expor a natureza do Sextou Sabadou para que você não se iluda, tá? Esse Sextou Sabadou animalesco, hedonista, ele é deletério, ele é destrutivo. Curtir de vez em quando não mata ninguém. Não tem problema ir pra balada, pra baile, se você gosta desse tipo de coisa, beber, né, fazer alguma bobagem no final de semana, não tem problema, tá? Eu já fiz algumas vezes e é bom pra caramba, tá? Mas se for fazer isso e você quer crescer na vida, faça no máximo um final de semana por mês, tá? Não faça em todos. Se você quer subir na vida, está se preparando para concurso, por exemplo, eu particularmente até recomendo que você se afaste completamente, porque os seus concorrentes, eles não estão fáceis e eles são muitos e cada vez mais. Cada vez mais gente quer sair do subemprego, dos salários baixos, das rotinas extenuantes e estão usando o concurso para esse meio. Então você tem cada vez mais concorrentes e esses concorrentes estão desesperados e quem está desesperado faz de tudo, inclusive estudar loucamente nos finais de semana. Eles não vão tirar um final de semana para curtir, eles vão se preparar para a prova e você vai ficar para trás se não fizer o mesmo. Isso vale para qualquer outro projeto ou negócio que você tenha, tá? Estou citando o concurso aqui, porque para mim é o exemplo mais óbvio de como o Sextou Sabadou acaba atrasando a vida, né? Do concurseiro, para mim concurseiro não deveria ter Sextou Sabadou. Isso é um fato, assim. Infelizmente a realidade é essa, porque depois que eu vi as pesquisas do Matt Walker sobre a questão de você destruir o sono, o álcool e tudo mais, eu vi que aquilo lá é realmente muito, muito deletério. Tanto é que eu eliminei durante a fase de preparação para concurso. Aí depois que você construir sua vida, for aprovado naquele concurso que você tanto queria, montar o seu negócio, ele tá funcionando, tá te rendendo um bom faturamento, aí beleza, você chegou no ponto em que você pode curtir os seus finais de semana, né? E mesmo nesse cenário, faça como eu, opte por atividades mais saudáveis e sustentáveis, tá? Querendo ou não, o final de semana, aquele final de semana mais familiar, mais caseiro, ele é muito salutar, tá? É muito bom ficar um tempo de lazer ali com sua família, com seus amigos, mas sem loucuras, né? Sem destruir a sua saúde mental e sua saúde física. Cuidado com essa armadilha da bestialização e da alienação dos trabalhadores brasileiros. Eu aposto que muita gente está presa e continuará presa na corrida dos ratos por causa do Sextou Sabadou.
Se você não quer ser uma vítima disso, você tem que repensar os seus finais de semana e começar a planejá-los. Minha sugestão pessoal é: leia bons livros, saia para correr de manhã. Eu fiz isso durante um tempo, foi muito bom mesmo. Eu saía para correr às 6 da manhã, no sábado e no domingo. Às vezes no domingo, na verdade. Não saía nos 2 dias, eu saía num dos dois. Preserve seu bom sono, não vá dormir mais tarde. Final de semana eu vou ficar acordado até 3 da manhã. Não fique, tá? Respeite seu sono, continue respeitando, né? Acorde de manhã, tome um bom café. Período da manhã dos finais de semana é um melhor período, a meu ver, para estudar, tá? É um dos melhores para estudar. Você tá tranquilo, totalmente descansado, você não tem a rotina de trabalho pra te incomodar, então dá pra estudar muito bem mesmo, dá pra ter muita produtividade. Você sente uma paz sem fim e tem muita coisa pra aprender. O final de semana ele é ótimo pra estudar, pra aprender coisas novas ou pra se dedicar a alguma coisa que você goste, que seja realmente sua. Eu mesmo já li provavelmente aí mais de 400 livros, e sempre aprendo coisas novas. Inclusive já recomendei muitos desses livros que mudaram minha vida lá no Substack, numa série que eu tenho chamada Book Post. Eu tenho ali vários livros, vários posts em que eu fiz sobre isso, né? Livros para ficar rico, né? Que são livros que eu li, eu fiz reviews desses livros que me ajudaram muito na questão de entender como é que funciona a criação de riqueza, para você ficar rico, construir patrimônio e tudo mais, né? Livros básicos que você deveria ler. Esse foi o primeiro book post que eu postei. São livros que são mais genéricos, eles são sobre autodesenvolvimento em geral, são os livros mais básicos e mais fundamentais para se tornar uma pessoa melhor que eu li. Aí teve 3 livros para aprender a estudar e mudar seu jogo. Esse daqui foi um mais recente que eu fiz sobre livros para quem tá se preparando para concursos, vestibulares, ou mesmo para quem tá querendo estudar melhor, né? Estudar melhor, mesmo que a pessoa não estude para fins de fazer provas, como que você pode estudar melhor. Também fiz um book post sobre livros para compreender o sistema financeiro. Aí tem outros lá, 4 livros para aprender sobre investimentos no sistema legado, né? Renda variável, renda fixa. O melhor livro que eu já li sobre Bitcoin, livros para dominar o Bitcoin, né? Livros que tratam sobre aspectos técnicos, alguns tratam sobre aspectos sociais, econômicos, financeiros. Também livros sobre socialização e, enfim, são vários book posts que eu fiz aí. Eu ainda preciso fazer mais, né? Preciso atualizar e trazer mais alguns livros que eu li nos últimos tempos que são bem interessantes. Se você quiser se inscrever lá na newsletter, eu vou deixar o link no comentário fixado, tá? Você pode se inscrever gratuitamente. E lá eu lanço textos semanais, embora eu esteja muito mais focado agora em Bitcoin, finanças, economia, investimentos, tá? Enfim, eu sei que eu tenho uma visão um pouco radical sobre essa questão de produtividade. Algumas pessoas falam que eu sou muito extremo. Não, mas você tem que ter um pouco de lazer, você tem que aproveitar um pouco a vida. Amigos e familiares diziam isso pra mim. Aproveita a vida, você tem que curtir mais e não sei o que lá. Mas infelizmente a gente vive numa situação extrema e situações extremas exigem medidas extremas. E o Brasil tá piorando muito, tá? Eu até falei no meu último texto, né? Brasil tarifado pelos Estados Unidos, o Bitcoin em máxima histórica. Eu falei sobre a situação que o Brasil está se encaminhando. A economia que já é difícil, já é uma economia fechada, travada, lenta, agroexportadora, não tem indústria, não tem complexidade produtiva, não tem produtividade alta aqui no Brasil. E o Brasil tá piorando, entendeu? Tá piorando rapidamente. Então você vai querer ficar brincando e curtindo e aproveitando e tendo uma vida equilibrada no Bostil? A não ser que você seja um herdeiro, eu acho que você não tem esse direito, entendeu? Você vai ter que se devotar pra se desenvolver. Agora, se você acha que o melhor é ter uma vida equilibrada, ok, analise, veja se faz sentido pra você, faça seu plano e se prepare. Os finais de semana são ótimos pra você estudar, pra você aprender mais, se desenvolver, tocar projetos paralelos. E eu vou te dizer também, tá? Os meus melhores finais de semana foram aqueles em que eu passei tranquilo, de boa em casa, estudando, tomando café, respeitando meu sono, tá? Claro que tiveram aqueles finais de semana da bagunça que foram bons pra caramba também. Não dá pra negar isso. Ele tem um aspecto bom. Só que no balanço geral, os finais de semana sossegados foram melhores, né? Então é isso aí, é basicamente isso. Elimine o sextou, sabadou e se desenvolva, tá? Eu sou meio suspeito pra falar também porque eu sou um cara tranquilo, apesar de tudo. Eu gosto de fazer uma bagunça de vez em quando, mas é bem raro mesmo. Eu sou um cara muito mais da rotina, do caseiro, de fazer o que funciona, de fazer coisas estáveis que vão me manter bem, saudável e tal. Então tenta fazer isso, tenta desenvolver um final de semana mais produtivo e tenta repensar seus finais de semana se você é adepto do sextou sabadou, porque o final de semana ele é realmente essencial aí pra autodesenvolvimento, tá? Se você já tá numa condição boa, melhor de vida, aí beleza, aí você pode curtir mais, mas ainda assim eu diria pra você optar por um lazer mais saudável, né? Um lazer que faça mais bem pra sua mente e pro seu corpo, ainda mais se você é religioso também, é essencial isso. Não caia nesse engodo do sextou sabadou bestial e alienante aqui do Brasil, tá? Esse sextou sabadou aí, que todo mundo, é bonito, que legal, ele tá curtindo, tá bebendo a cerveja dele, não sei o que lá. Cuidado. Isso aí não é tão legal assim quanto as pessoas estão dizendo, não.